Olá, uma boa tarde. Continuando então o nosso estudo, falando sobre o magnetismo, né, e os médiuns curadores, propriamente dito. Então, existe uma pequena diferença. A gente já até comentou, fala um pouquinho mais. Esse fluido magnético, ele tem duas fontes distintas, que são os espíritos encarnados e os desencarnados. Então, essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas, morais do encarnado, hábitos, viciações, má conduta, má alimentação, enfim, está impregnado dessas impurezas. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro, por isso mesmo tem propriedades então mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. Mas passando através do encarnado, pode alterar-se como se fosse uma água límpida passando por um vaso impuro. Como todo remédio se altera, se demorou bastante num vaso sujo, ele se perde, em parte, né? Então, em parte, as suas propriedades benéficas desaparecem. Então, para todo verdadeiro médium, curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração, isto é, o seu melhoramento moral, segundo, né, o princípio vulgar, que tem um ditado que fala: limpai o vaso antes dele vos servirdes, se quiserdes ter algo de bom. Só isso então já basta para a gente mostrar que o primeiro que aparecer não poderá ser um médium curador na acepção da palavra. Há que se fazer um estudo, uma preparação, uma avaliação e tal. Então, por mais que nós tenhamos água limpa, cristalina e pura, se o meio de condução dela for um cano contaminado, por exemplo, por impurezas, ela entrará limpa, mas sairá na outra extremidade com as qualidades adquiridas em sua passagem pelo condutor impróprio. Daí a necessidade, né, de todo aquele que se dispõe a se dedicar a esse tipo de mediunidade, trabalhar incessantemente pela sua depuração moral, a fim de não alterar a qualidade dos fluidos dos espíritos, inclusive melhor exercer a influência benéfica, né, dos fluidos curadores sobre o organismo enfermo. Então, Allan Kardec nos instrui aí, né, que é imprudência submeter-nos à ação magnética do primeiro desconhecido, porque a gente ouviu falar que alguém está fazendo um trabalho de cura numa casa, e então a gente não deve se sujeitar a isso sem uma observação, né? As qualidades do fluido humano, elas variam conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. Então, o mesmo raciocínio se aplica aos espíritos, que se for de uma ordem inferior, emprestará ao médium seus fluidos insalubres, causando prejuízos. Aqui a gente lembra de todas as áreas de trabalho dentro da espiritualidade, das casas, devem passar por esse crivo. Você vai tomar um passe de uma pessoa alcoólatra, de uma pessoa viciada no fumo, de uma pessoa viciada no sexo, de uma pessoa viciada com desequilíbrios alimentares. Não estamos julgando ninguém, né? Deixo bem claro que se há esse desequilíbrio, as energias, os fluidos doados no momento do trabalho que ela vai executar, não vão ser os melhores para ela doar para uma pessoa enferma, uma pessoa que precisa de fluidos salutares, vibrantes, vivos, né? Então, como não se pode saber com segurança
sobre a credibilidade do serviço de que vamos utilizar pode-se avaliar através dos resultados obtidos, pelos métodos utilizados, se racionais ou não. Então, se pelo fruto se conhece a árvore, certamente teremos aí um bom parâmetro de avaliação, uma maneira simples, inclusive, de se certificar superficialmente se estamos em trabalho sério ou não. É observar, no caso, a maneira como a casa conduz o seu trabalho, se dentro de uma organização racional ou se está, né, numa mistificação aí, como que está esse trabalho. Portanto, o bom nome de uma casa, quem faz, é claro, são os trabalhadores dela. Então, se são trabalhadores idôneos, responsáveis, corretos, desenvolvem ético, né? Trabalhadores éticos e morais que seguem as leis divinas, que buscam seu aprimoramento, que buscam as suas reformas, tratam a todos com igualdade, com respeito, com sejam encarnados e desencarnados. Então, todo esse contexto, ele vai fazendo com que a casa ganhe um nome com credibilidade. Não é ficar famosa, né? Nós não estamos aqui para tratar de coisas espetaculosas. Nós falamos de nomes que ganham credibilidade. Essa é a importância, porque quando eu adentro uma casa, que eu entro com os meus problemas, com as minhas dores, mesmo que eu não tenha conhecimento de que eu passo por aquilo, porque eu plantei algo que não foi bom e, portanto, eu estou colhendo algo que não é bom, mas o meu atendente, que começa lá no atendimento fraterno, ninguém vai para uma cura, para uma desobsessão, para qualquer outro setor da casa antes de passar pelo atendimento fraterno. São esses irmãos que vão direcionar a pessoa. Então, mas se eu chego ali com toda essa carga de dor, de necessidade, de carência, eu não sei, pode ser que eu não sei, não saiba que eu estou colhendo algo que plantei, mas o meu atendente sabe, ele tem que saber, porque dentro dos estudos do seu preparo, ele vai aprender que sim. É claro que ele não vai jogar isso na minha cara, né? Tipo assim, com toda a falta de tato. Mas ele vai me orientar a ter a paciência, a buscar a minha reforma, né? E, obviamente, ver qual é a melhor forma de me atender, de me ajudar. Então, a gente vê que vale lembrar, então, que esse fluido humano, ele sofre uma direta influência das condições de saúde do médium, não podendo o médium que atende, que trabalha nesse setor de cura, ser portador de enfermidades quaisquer que sejam elas, incluindo aí os vícios que nós já mencionamos, que emprestam, no caso, ao corpo físico, as substâncias impuras e deletérias e que vão impregnar esse fluido a ser doado. Então, o descrédito de algumas pessoas e que expande para casa em relação a esse tipo de assistência, justamente se deve ao desconhecimento da dinâmica dos fluidos, da realidade do mundo espiritual e da grandeza da criação. Quando a gente estuda, por isso a gente bate sempre, sempre, sempre a gente fala e vai continuar falando enquanto a gente puder. Estudem, estudem para aprender a realidade desse mundo espiritual e a grandeza da criação. Então, quando a gente passa, se envolve nesse estreito entendimento das coisas divinas, a gente sai daquela ignorância que oblitera a nossa razão, né? E abrimos as nossas portas internas
para um melhor entendimento, para uma melhor atuação, uma melhor ação e um melhor resultado. Então, e Deus, a gente sabe que Ele não necessita especificamente que suas criaturas acreditem nele, para que sua obra se concretize. Então, ele faz o que? Ele envia os recursos espirituais necessários. Então, nós temos a obrigação de buscar esses recursos, encontrá-los, né? Eles estão aí gratuitamente à disposição. Então, a gente tem a obrigação moral de buscar para poder executar o nosso trabalho. Então, olha, a mediunidade curadora é, por assim dizer, uma bênção. É um favor do alto para os seus filhos, utilizando da ação benfazeja dos fluidos emanados do médium, que por sua vez precisa ser dotado de qualidades específicas, tanto no aspecto físico quanto e principalmente no aspecto espiritual. Se depende do médium ser assistido ou não por bons espíritos, só a ignorância poderia justificar alguém que tenha o dom, né? E utiliza de má fé, utiliza-o de outras formas que não seja aquela caridosa. Então, ela não se opera exclusivamente só, né, pela vontade do médium, só, né? Pois ela depende da afinidade fluídica que vai existir entre o fluido do médium, o fluido do doente e os fluidos do espírito, que unido, né, vão promover um trabalho de cura. E acima de tudo isso, precisam da permissão de Deus, que é a espiritualidade maior que assiste tanto a casa, quanto aquele médium e quanto o atendido. Como nós já dissemos, nem toda doença vai ser curada, né? Outra coisa, a gente sabe que doenças têm causas diversas, né? E Allan Kardec, nos dias que ele nos esclarece quanto à nobreza e à superioridade da tarefa cumprida pela mediunidade de cura, porque ele afirma peremptoriamente que a faculdade se desenvolve pelo exercício do amor ao próximo. Então, segue-se daí que uma pessoa que se dedica a trabalhar no campo do bem, em auxílio a seus semelhantes, pode ser experimentado nessa atividade, sim, pois pode ser que tenha o germe, né, de sua potencialidade em estado latente, que crescerá à medida que for desenvolvendo o trabalho, né? Por outro lado, as pessoas que têm o dom, ainda que exuberante, da mediunidade de cura, podem perdê-la se não se fizer digno da tarefa. Por essa razão, alguns médiuns perdem as suas faculdades quando atribuem a si todo o mérito e faz disso um móvel para a satisfação de sua vaidade. Então, a gente abrange falando que todo gênero de mediunidade está também, que existem, né, requer um preparo do médium no campo da moralização, a fim de que possa ser utilizada proveitosamente. Embora seja uma aptidão pessoal do médium, os resultados dela independem só da sua vontade, uma vez que ele está, todo um contexto, é uma equipe de trabalho, né? Afins, que tem vontades, intenções, amor, tudo equanimemente, sinergeticamente, né? Então, para que o objetivo maior do trabalho seja o atendimento às enfermidades físicas, né? Curá-las tanto quanto possível, aliviar e confortar. Então, ainda que não podemos receber a cura,
que possamos receber o conforto, né? Então, a gente sabe também de algo que é extremamente importante: a doença, com a sua diversidade de causas, é apenas o efeito de uma desorganização perispiritual que repercute organicamente. Então, no conhecimento das causas reside a escolha da terapêutica adequada. O móvel de tudo isso, entretanto, é a situação evolutiva da criatura, que ainda necessita de corrigendas determinadas pela lei divina. Então, daí a importância muito grande de instruir o paciente, né, o atendido, para a reformulação de hábitos e princípios morais, desde que todos os males são decorrentes dessa imperfeição humana. Então, o nosso físico, nós trazemos as deficiências físicas necessárias para o nosso crescimento. A gente desenvolve patologias necessárias para a nossa evolução. Por quê? A gente desenvolve porque em algum momento, como o meu corpo somatiza aquilo energeticamente, do espírito, do perispírito, né, que faz o descenso para o corpo físico, é porque a falha aconteceu em algum momento, seja nessa existência, seja em existências passadas, e a gente então traz isso como forma de crescimento, né? Porque a dor, apesar de não ser agradável, né? Porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por dificuldades, mas somos seres altamente insensatos, imprudentes, impulsivos, né? Egoístas, que a gente age de acordo com as nossas necessidades primeiras e momentâneas, sem avaliar aquilo, a repercussão e a extensão que aquilo vai trazer, né, para o outro, que a gente vai estar levando esse resultado ou para a nossa própria vida mais para frente ou para uma existência futura. Né, a gente não deixa de pagar nenhum ceitil. Está lá no Evangelho, está lá na Bíblia. A gente vai pagar ceitil por ceitil. Ceitil porque é uma vingança divina? Não. É a nossa própria consciência. E esses pagamentos, esses débitos, eles vêm em forma de doenças. Doenças emocionais, mentais, espirituais, que fazem um descenso para o corpo físico, né? E ali se estabelecem essas patologias. E quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente conscientiza, quanto mais a gente melhora, menos doenças nós vamos ter. Por quê? Mais prudentes, amorosos, caridosos, observadores das leis nós seremos, automaticamente as nossas ações gerarão reações mais leves. Então, a nossa dor, consequentemente, diminui. E a gente vai encerrar aqui por hoje, né, neste vídeo, e voltamos muito em breve.